Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Elas Talk Show. Hoje nós temos uma convidada super especial. E para você aí que tem muita dúvida sobre imigração, isso mesmo, você. Nós temos uma convidada especial. Ela é advogada, licenciada aqui nos Estados Unidos, apta para nos dar assim insights de toda essa imigração, essa lei migratória aqui dos Estados Unidos e também da Flórida. Vamos apresentar a nossa amiga, a Laura Mansour. Laura, seja bem-vinda ao nosso show. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder esclarecer um pouco dessa nova, a gente vai falar daqui a pouco, legislação para a comunidade brasileira aqui dos Estados Unidos. É um prazer. Obrigada por me convidarem para estar aqui. Prazer é nosso. Então, Laura, fala um pouquinho de você. Como que você se tornou advogada? De onde você veio? Fala um pouquinho, a gente quer saber um pouquinho de você. A minha mãe brinca que eu nasci advogada. eu venho de uma família de médicos e eu fui a ovelha negra. Mas a minha mãe fala que eu brigava na escola para defender os coleguinhas. Tudo tinha que ter o porquê. Mas por que não pode? Por que pode com os professores? Então, assim, eu tenho essa coisa desde sempre. E, enfim, sou advogada no Brasil há 12 anos. E quando me mudei para os Estados Unidos, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não era uma opção para mim não me poder dizer advogada de novo. Então, eu fiz o meu caminho aqui para me licenciar. E tenho um orgulho enorme de me dizer advogada aqui também. Continuo sendo advogada no Brasil, sou advogada aqui. E faço o meu trabalho com o maior amor do mundo, porque é de coração algo que é um chamado para mim. Nasceu para isso. Eu amo ser advogada. Eu amo. E é engraçado, porque as pessoas no Brasil, a advocacia é um pouco diferente daqui. E de quando eu me formei, cada vez que eu vou ao Brasil e encontro meus amigos, eu descubro mais gente que largou o direito. Ou que eu falo, nossa, eu gosto tanto de advogar que eu virei advogada 2 vezes. 2 vezes, verdade. Eu adoro, e é um prazer estar aqui. E essa é a minha história. Eu tenho 2 filhas. Que lindas. São 3 e 5, né? Uma de 3, uma de 5. Que linda. Eu trabalho com imigração, eu trabalho com imigração e com propriedade intelectual, faço trademark registration também. Ótimo. Mas eu falo que ser advogado de imigração, na minha situação, é diferente, porque eu fui imigrante. Exato. Exatamente. Nós somos imigrantes, né? Então, eu entendo a dor do meu cliente quando tá tá demorando. Eu falo, eu sei, porque eu passei por isso também. Eu sei essa aflição, o que é, e enfim. Então, Laura, a gente tem aqui, né, nós temos muitas pessoas que têm muita dúvida sobre essa lei que o DeSantis está querendo assinar, que as pessoas já assinou, né? Que as pessoas estão pensando que vão ser todas deportadas. E está tendo um medo, né, excessivo, comoção excessiva das pessoas. Muito grande ainda. Então a gente podia explicar um pouquinho isso para quem está nos ouvindo, estão todos curiosos para saber como que isso está funcionando, como está se desenrolando essa situação. Primeira coisa, gente, procurem a informação correta, porque meio de esses mídias sociais, cada um fala o que ouve e sai replicando sem nem saber se é verdade. Então, eu vi cada notícia antes de eu ler a lei, e eu tava numa semana muito corrida de trabalho, e aí lá no meu Instagram as pessoas me perguntando, mas fala da lei. Eu falei, não vou falar da lei enquanto eu não ler a lei. Entende? Não com base no que você tá ouvindo, um fala, o outro distorce, o terceiro... Então, assim, procurem sempre saber primeiro, entender o que tá acontecendo antes de desesperar, porque as coisas são muito facilmente manipuladas nos dias de hoje. E às vezes nem é de propósito, é por uma coisa de telefone sem fio. Telefone sem fio. Já pensei também nisso. E exatamente. O povo perece por falta de informação, né? Exatamente. E aí eu até trouxe aqui a lei, que eu li a lei toda hoje para poder conversar com vocês sabendo. E a verdade é que, assim, imigração é uma matéria federal, é uma legislação federal. Essa lei, essas medidas são locais. Existe um limite de competência para modificar uma legislação federal. Então,
para mudar de fato a legislação imigratória, é preciso uma reforma imigratória. E não foi isso que aconteceu. A maior parte do que eu li na lei já existia. São coisas que já existiam. O que eu acho que muda com essa lei saindo, que foi, e isso eu tô falando de uma forma muito pragmática, sem nenhuma posição política, nenhuma preferência, mas é fato de que partidos diferentes têm atitudes diferentes. Aqui nos Estados Unidos, eles têm visões muito diferentes com relação aos imigrantes. Então, quando era a administração Trump, que era uma administração mais voltada para outros interesses e menos tolerante com imigrantes, realmente a gente via uma atitude diferente da base, das autoridades de base. Então, da polícia, dos juízes de imigração. Por quê? Porque é uma... O foco era outro. Exato, é uma atitude diferente. Ao passo que quando essa última administração que está agora, que é o do Biden, né? Entrou, do presidente Biden, ele já entrou propondo um bill de uma reforma imigratória, que tenha lá uma proposta até de legalizar pessoas que estão indocumentadas e que muita gente está contando com essa esperança. Então, é uma outra atitude com relação aos imigrantes. Então, o que eu acho é que uma lei como essa saindo muda, sim, a atitude de toda essa base da pirâmide. Policiais, juízes de corte de imigração, oficiais do ICE. Então, sim, uma lei dessa cria é como se uma lente diferente para o imigrante. Exato, para os policiais. Então, assim, agora nós vamos olhar com esse olhar. Com um olhar um pouco mais rigoroso. A gente vai... a palavra aqui é enforce. A gente vai enforce mais a lei que já existe. Entende? Isso. Então... Tomar mais ação, né? Porque antes não tinha ação. As pessoas viam, passavam batido. Via olho... Exatamente. É isso que eu penso. Não existisse. Agora vai ser mais... Vai ser cobrado. Uma lei que já existe. Já né? existe. Então, o que eu entendi é isso. Vai ser cobrado. Praticamente, hoje em dia está se falando bastante de uma lei que já existe, que agora ela está sendo pontuada em alguns. Assim, E mais a lei cobrada. traz modificações, sim. Em alguns pontos, eu até trouxe eles anotados aqui para, se quiserem que eu fale algumas coisas. Então, assim, uma das coisas que eu falo, que a gente estava conversando mais cedo, que é um perigo, assim, uma preocupação, é com relação, por exemplo, a quem dirige sem carteira, com carteira de outros estados. A minha pergunta pontual seria... Qual é a consequência desse enforcement, desse olhar diferente? Exato. Tá falando, então é isso. Por exemplo, se uma pessoa estiver dirigindo com uma carteira de outro estado e tem as especificações na lei, são carteiras de motoristas que são feitas para quem não tem documento ou que há uma marcação de que a pessoa optou por não revelar o status imigratório. Alguns estados permitem que essas pessoas tirem carteira. Quem for pego aqui, por exemplo, dirigindo com essas carteiras de motorista... A ordem é de ser cited e o policial pode ligar para o ICE, pode... Ele tem esse direito, o policial tem agora essa capacidade de fazer isso. Mas, por exemplo, se a pessoa simplesmente veio de outro estado e não transferiu a carteira? É isso que eu falo. Quem está de outro estado ou que mora em outro estado e está aqui, que tenha um comprovante de residência. Eu moro em outro estado, estou aqui a trabalho... vim, enfim, fazer algo... Ou só deixou de transferir? Tá dirigindo sem transferir a carteira. Mas se a pessoa for indocumentada e estiver dirigindo com a carteira de outro estado, se ela morar aqui na Flórida, se ela estiver dirigindo aqui na Flórida, a regra é que ela vai E como que ele vai saber que a pessoa é indocumentada? Porque a carteira de motorista... Exato. As carteiras de motorista são carteiras... Mas eu dirigi com a carteira de Nova York durante quase um ano. Mas existem estados, são 16 estados que têm essas eles sabem os Exato. estados Não, sim. Os estados tem os estados de... estados, eu então tenho aqui, olha. Nova York. Tem um red flag aí. Exatamente, olha só. Entendi. If a driver license is of a class of... Eu vou traduzir, vou já ler em português, né? Tá. Se uma carteira de motorista for de uma classe de licenças issued, né, emitida por outro estado exclusivamente para para imigrantes indocumentados que são incapazes de provar presença, lawful presence, né, nos Estados Unidos. Quando as licenças são emitidas, essa licença, enfim, é inválida nesse estado e não autoriza que essa pessoa dirija
um motor vehicle. Ok, Então, assim, period. Não pode dirigir. Por que ele chamaria o ICE, então? porque aqui fala isso, no final ele fala isso, que a law enforcement office, né, tipo, who stops, o policial que para uma pessoa dirigindo com essas carteiras, é obrigado, inclusive, a citar a cite, shall issue a citation para o driver, e que pode... A citation é uma multa, né? Exato, e fazer uma notice pro... Então, quer dizer, um imigrante que está aqui ilegal seria oportuno, digamos, evitar a sua locomoção dirigindo. Agora, por exemplo, entre esses telefones sem fios, né? Eu escutei assim, que, por exemplo, se eu transporto uma pessoa que não tem o documento. Não são pessoas indocumentadas, são transportar para dentro da Flórida pessoas que entraram nos Estados Unidos sem serem... a palavra está vindo em Sem inglês. documento. Né, Sem sem visto. serem, admitidas pelo Customs and Border Protection. Ou seja, pessoas que entraram pela fronteira. Então, não é a pessoa que está fora de status, que está com visto de turista e venceu. É pessoas que entraram sem ser examinadas, né? Pelo... Não tem registro Não tem de entrada registro aqui. de entrada. Exatamente, Ok. exatamente. Olha, nossa, isso já esclarece bastante É outro coisa. telefone Não, sem fio, e né? para trazer para dentro da Flórida. Então, é uma coisa de estado pra transporte. Exato. As pessoas transportando Das das bordas bordas do pra estado. Flórida. Exatamente. Não é a gente é. dirigindo um amigo que está, por Claro que- exemplo, ilegal. Não, Pra que isso. tá- Precisa perguntar o status do amigo antes dele entrar no nosso carro, é isso? A gente Não, pode continuar dando carona? Tranquila. É o transporte, né? Porque vai Transporte. aumentar o número das caronas agora, Não, né? pois é. Então, É transporte. ok. Então, esse exemplo vamos que lá. você deu é no caso das pessoas que entram pela fronteira, esses casos que a gente sabe que chegam ali, pessoal que Sim. atravessava, né, pelo México. Inclusive, teve uma lei no México que hoje em dia você até... Por exemplo, para entrar no México, você deveria ter, né, já tem um controle hoje em dia maior para obter um visto para o México, né? Porque eu acho que o México já está fazendo hoje em dia um filtro. Faz. Já faz um filtro. Eu tenho clientes de waiver que foram negados a entrada no México. Tá certo. E aí, nesse Foram caso... denied, descer no México, voltaram de lá mesmo. Mas olha só para falar aqui especificamente, é assim, quem knowingly and willfully, ou seja, quem sabendo e querendo, ou seja, é o que você falou, são pessoas que trabalham com isso, né? Transportam para dentro desse estado um indivíduo que essa pessoa sabe ou deveria saber que entrou nos Estados Unidos em violação da lei e não foi inspected do governo federal na entrada. É um transporte intencional. É o Exatamente. famoso movimentação Coiote, de os pessoas que estão coiotezinhos, fazendo. Ok, Exatamente. Bottom line, né? Por que você acha que essa lei foi, ou assim, o reinforcement dessa lei está acontecendo nesse momento, particularmente? Na honestidade? Porque o É um DeSantis movimento quer ser político. presidente. Para mim é um movimento político. Ele quer ser presidente e o Partido Republicano espera esse tipo de atitude dele, de um presidente. É o que os republicanos, é a bandeira deles. Muitas dessas coisas. Na minha opinião, só pode ser isso. Entende? Gente, vocês estão gostando desse bate-papo? Pois é. E eu queria fazer uma pergunta aqui também, que foi sempre nesse telefone sem fio, né? A dúvida com relação à questão da assistência médica, a questão da emergência hospitalar. Ótima pergunta. Porque isso foi a coisa que eu mais vi falando, essa comoção sem motivo. O que a lei fala? Que o hospital, que os hospitais precisam fazer um form perguntando O Estado. o status migratório. imigratório da pessoa. E que o hospital tem que mandar um quarterly report para um relatório a cada 3 meses, né? Para a Agência Nacional de Saúde, falando, e não é sobre o status imigratório, é falando sobre costs unpaid, sobre O custo. medicamentos hospitalares não pagos. E a lenda fala especificamente que isso não pode afetar
o cuidado médico que a pessoa precisa naquele momento. Isso é contra a lei. Gente, isso é contra... Realmente eu concordo, porque eu sou médica. E a gente não pode negar, assistência. independente do estado migratório, nós não podemos negar cuidados médicos para ninguém, né? E se vocês estão gostando desse bate-papo, se vocês conhecem alguém que está passando por isso, gente, manda esse vídeo, encaminha, porque isso é uma informação, assim, que não tem preço necessário, porque nós estamos aqui simplesmente desmificando os telefones sem fios que estão por aí, tá? E tem muita gente nesse período que está com um estado emocional comprometido. Exatamente. Porque a pior coisa é Viver a com medo. informação quando ela não é clara, né? É da falta de informação clara que a pessoa começa Surge a criar os ansiedade, monstros mentais, né? Sim. Então, assim, que essa mensagem, né, chegue para vocês, para justamente cada um possa verificar a sua situação, né? E Da verdade. ter a devida dimensão da novidade. Porque é uma novidade, tem coisa para ser ajustada, mas que cada um saiba exatamente. Na verdade, uma nova novidade. É uma nova novidade. Nova novidade, porque não é mais novo, né? É uma nova fase. E a imigração tem fases. Tem fase que tem um monte de deportação, tem fase que eles estão fazendo vista grossa. A minha pergunta é a seguinte: o que eu li, né? Eu li também, né, nos sites que estavam disponíveis no momento, não sei nem se é tanta informação, porque você é profissional, mas assim, da questão do hospital, era só quando a pessoa for aplicar para um Medicaid, que é um plano que é gratuito, né, de provar o status. Não, é o hospital... Os hospitais que são obrigados a fazer esse report que eu tô falando são hospitais que atendem Medicaid. Os hospitais privados não têm essa obrigação, o que a lei fala é isso. E, para deixar claro, que tem, inclusive, falando que não pode disclose o nome do paciente e informações pessoais. Isso é a RIPA, Não pode RIPA violation. Não pode. E tem um lugar que fala exatamente que não pode enviar para a imigração. Não é para enviar informações para autoridades imigratórias. Então, não é para isso. Como são dois setores pra saber desassociados, né? O controle de custo. Uncompensated. Para saber, sim, quanto tá custando. Quanto que está custando esses imigrantes. Eu acho que foi uma lei para que o governo, né, da Flórida pudesse ter um número para que na campanha ele possa dizer, olha, que isso aqui está gastando tanto. Pode Eu ser. acho que... Eu acho que a mesma analogia é a do cartão de vacina. Por exemplo, né, aquele da vacina e tal. As únicas pessoas que tinham, né, têm direito para ver a sua carteira de vacina é seu médico primário e a farmácia que você faz a vacina. O que eles pediam no Mas eles pedem lá o cartão. Eles não podem procurar a verdade daquele cartão por dentro ali do check-in. A não ser que eles... do aeroporto que você tá falando? ou qualquer outro lugar, a não ser que eles tenham uma dúvida. Se eles têm alguma coisa que estão duvidando, e tudo bem. Mas aquela informação é RIPA violation. Eles não podem... Ninguém tem direito a essa informação. Explica pra gente o que é a RIPA, vocês pois duas. Explica aí pros leigos o que Pois é, o que é a RIPA? Vamos lá. Quer falar? Pode falar. É uma legislação que protege os dados do paciente. What does RIPA stand for? Ai, difícil. Não sei. Pra te falar a verdade, eu já É uma procurei abreviação, abreviação. Mas eu não sei exatamente. Hospital Information Patient. Alguma coisa. Ou seja, é a Mas privacidade basicamente, a sua dos privacidade. dados. Ou seja, você tem um documento, você tem que apresentar para os órgãos A específicos. RIPA é um órgão que protege. Não, é uma legislação. Legislação, é uma lei, então. Exato. Tanto que eu não posso, né, tudo que passa ali dentro do consultório, os pacientes são, nós estamos elegidos por essa lei. A gente não pode falar nada. Absolutamente nada do paciente, informação, e tudo é protegido. Tudo tem uma proteção, hospitais, tanto que tem uns hackers, assim, são uma proteção muito forte, porque você não pode... E o paciente tem que assinar para mandar alguma informação, então é muito protegido. Você está totalmente debaixo de uma lei, a sua proteção. Sim. Né? Agora, voltando ao assunto
das mudanças, eu li também que cada empresa que tem acima de 25 funcionários Isso é verdade. tem que fazer uma verificação no E-Verify. E-Verify. Uhum. O que é essa verificação? É um sistema que automaticamente te fala todas as informações daquela pessoa. Social Security, status migratório. E sim, empresas acima de 25 empregados, para contratar, tem que... sabe o I9, aquele formulário, quando você é contratado, que você... É aquilo online, entendeu? Porque antigamente eu poderia trabalhar com um IT number. Algumas empresas aceitavam. Não, poder não pode, nunca pôde. Exato, é isso que eu... Essa é a confusão. Não, e é mais uma coisa que não mudou. Não pode trabalhar sem documento de trabalho, sem Employment Authorization. Você não pode trabalhar, a empresa não pode te contratar. Isso já não podia. Outra coisa que fala aqui que é crime usar documento falso para obter emprego. Mas quando que foi permitido usar um documento falso para conseguir qualquer coisa? Isso é falsidade ideológica, é crime desde sempre. Então, assim, não mudou, só tá tipificado aqui nessa lei de uma forma diferente, mas é a mesma coisa que já existia. Já era crime, já não podia. Isso é uma coisa que realmente... Você saberia os dados estatísticos de gente indocumentada no sul da Flórida? Não tenho nesse difícil, momento. Poderia com ter tanta gente trazido. então com tanta gente entrando, né? Tá até difícil. Não, mas a gente tem esses dados, eu só não trouxe. Eu fico pensando no empresário. Porque se o maior número da mão de obra é de indocumentados, como que vai acontecer com o empresário? O que eu falo uma coisa pra vocês também é o seguinte, isso acabou de acontecer, foi quinta-feira que o DeSantis assinou o decreto. Existem muitas instituições pró-imigrante, legal. grandes instituições, e eu acredito que isso vai ter briga judicial em corte federal. Vai ter gente contestando essa lei. Vão ter instituições, sempre tem. A própria EILA, eu sou membro da EILA, que é a Associação Americana de Advogados de Imigração. Em algumas vezes, eles tomam providências, file lawsuits dos imigrantes, sim. Então, assim, tem muitas instituições que vão vestir essa camisa, na minha opinião. E vai ter discussão judicial acerca de vários pontos dessa lei, de constitucionalidade, porque nada pode ser mais... foi como a gente estava falando da RIPA, é uma lei federal. Uma legislação estadual ela não pode ir de encontro à Constituição Federal, por exemplo. A Constituição Federal é a lei Law of the Land, é a lei suprema. Então, eu acho que vai ter discussão jurídica, judicial, sobre a enforceability dessa lei. Então, gente, para dar uma clareada no HIPAA, Health, Insurance, Portability and Accountability Act. Falando tudo Traduz. Então, é um seguro da portability seria... Portabilidade? E accountability, né? Você teria pela sua... Accountability é compromisso, é dever de obrigações de dar resultados e cumprir essa informações. Isso. Pois é, a gente está aqui. Então, quer dizer, enquanto essas novidades de lei, se elas não tiverem uma assinatura, vamos dizer assim, do governo federal, é algo que a gente vai considerar... Exato, é uma novidade. Não. Por enquanto, a partir de 1º de julho está em vigor. Até julho. 1º de julho. Ok, então ela não está nem em vigor ainda, está em vigor. O que eu tô falando é que eu acredito que vai ter discussão para suspender essa lei por enquanto. Eu acho que isso vai acontecer. Vai ter briga judicial. Hoje, o que a gente tem é que a lei vai entrar em vigor de 1º de julho. Então, pessoas que estão nessa situação, que têm esse tipo de carteira de motorista, que estão aqui dirigindo... Tomem cuidado, é o que eu diria. Porque essa era a minha próxima pergunta. Porque qualquer policial pode parar e você vai ser accountable pelo que você está fazendo. Exatamente. E, gente, uma coisa que, assim, que não me entendam errado. Eu tenho clientes, eu faço processos de waiver, eu tenho clientes que entraram pela fronteira, eu tenho clientes que entraram mais de uma vez pela fronteira, até 3 vezes. Eu sei que tem muitas pessoas que estão nessa situação porque não tem escolha, porque não tinha outra opção, porque, enfim, cada um tem o seu motivo pessoal para estar desse jeito e não é para essas pessoas que eu estou falando, tá? Mas...
o que eu vejo todos os dias em consulta, na minha prática, são pessoas que ficaram fora de status por falta de organização, por falta de atitude e por falta de informação. Porque chegam aqui e ouvem alguém falar: todo mundo fica mesmo. E não toma Não cuidado. tem outro jeito. Então já que não tem outro jeito, quando tem, existem muitos caminhos imigratórios. Depois que tá fora de status, aí existem poucos. Entendi. Existem pouquíssimos. Mas, desde o começo, se procurar um advogado, fazer uma consulta, saber quais são os caminhos disponíveis para você, o que é que pode ser aberto, não banalizem estar indocumentado nesse país. Porque o que a gente vê, e de novo, não tô falando com as pessoas que entram pela fronteira porque tem necessidade de vida, porque tem necessidade, não é com essas pessoas que eu tô falando. Eu tô falando de quem vem Legalmente. Passa pela parte da frente. deixa o tempo passar e fala, vou ficar mesmo, porque todo mundo fica. Não banalizem estar indocumentado nesse país, porque é uma vida diferente. Claro. Acontece uma coisa dessa e você tá sujeito ao medo. Você fica ao medo. Eu tenho uma Mas pergunta. você acha que vai existir isso de que o povo, né, os telefones sem fio, vão sair deportando na rua, tá no restaurante? Não existe deportar uma pessoa sem um processo de deportação. É o devido processo legal. Existe um processo de deportação, você tem direito de defesa de deportação se houver alguma defesa de deportação. É um processo. Inclusive, hoje um problema do ICE é pessoal. Eles não têm pessoal para fazer todos esses processos de deportação. Justamente porque eles não podem simplesmente pegar a pessoa e mandá-la embora para o país dela. Precisa ter um processo. Então, precisa de juiz, de, sei lá, como é no Brasil. Pra aprender. Exato, essa pessoa precisa ficar presa. Então, não sei se vocês te conhecem alguém que faz check-in no ICE. O que é o check-in no ICE? É a pessoa que entrou pela fronteira ou que está em processo de deportação por algum motivo. Alguns têm até a tornozeleira eletrônica, mas o ICE não tem pessoal para processar a deportação deles. Então, eles têm que ir lá todo ano, eles marcam a data, fazer o check-in, literalmente. Estou aqui. E aguardando e com isso vai passar. Exato. Se você passa no dia de check-in lá na frente do ICE, tem uma fila gigantesca de gente que tá ali só falando, tô aqui. Num processo, porque eles não têm pessoal para processar a deportação de todas essas pessoas. Uma pergunta. Eu também. Tem uma pergunta. Custoso, vai pagar avião, tá tudo isso de jeito. Eu tenho uma pergunta, Laura. Você está com processo de deportação, entendeu? Você ainda tem meios, né, para você sair desse processo e permanecer... Existem defesas de deportação. Algumas delas. Asilo é uma defesa de deportação para casos de quem se encaixa. Existe uma que chama Non-LPR Cancellation of Removal para quem está em processo de deportação, ficou 10 anos mais de 10 anos nos Estados Unidos e aí foi aberto o processo de deportação, tem um filho americano menor, então assim... Casamento com cidadão americano, existem algumas defesas de deportação. Existem então não percam a esperança. Não. Sempre tem os waivers, tem waivers disponíveis, que são os pedidos de perdão para quando se tem um qualifying relative. Existem então, tem vários caminhos. E o pedido de perdão é quais as categorias que eu consegui? O waiver? Tem que ter um qualifying relative, que é uma pessoa que está aqui legalmente. Por exemplo, um cidadão americano, um cônjuge de cidadão americano, você pode pedir o perdão pela deportação. E provar que esse cidadão americano vai sofrer um extreme hardship, um dano emocional, financeiro, profissional muito grande se você for embora e se ele tiver que ser relocado também para te acompanhar. Então, são caminhos. O waiver, esse tipo de caso, é um caso muito específico que a gente tem que analisar toda a vida da pessoa e analisar o caso concreto. Mas... eu tenho clientes de waivers, eu já tive o waiver aprovado, eu tenho hoje em andamento uns 4 waivers complicados, mas que tem jeito, que a gente tá brigando e que a gente vai tentar. Porque... Pra tudo tem jeito, gente. E com Deus, tudo. Então... Mas assim, se eu puder dizer pra todo mundo que quer vir pra esse país ou que acabou de chegar, não espere chegar nesse ponto. Com certeza. Procure um advogado de imigração, que seja advogado. E você faça uma consulta, analisa e vê qual que é as suas opções. E começa. Porque eu vejo gente, até assim, gente que nem vou falar de gente que tá fora de status, mas gente que tá aqui há 6, 7 anos com visto de estudante e nunca tentou outro caminho e a pessoa de fato quer ficar. Então existem meios, existem caminhos para sair desse temporário e
de estar vivendo uma situação que não é o certo, porque essas pessoas trabalham e elas não podem trabalhar. Agora não vão poder dirigir. Exato. Então, assim, é tudo... Se puder, faça E antes. Você atende gente do Brasil e daqui? Eu atendo gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Tudo online hoje em dia. Minhas consultas são todas online. Olha. Eu tenho cliente... um monte de estado, um monte do Brasil, inclusive. Que aí são processos... via trabalho, imigração via trabalho, investimento, habilidades extraordinárias e que estão fazendo o processo do Brasil para já vir com o Green Card na mão. Hoje eu falo, atendo gente do mundo inteiro. Ai, que legal. E da outra vez que a gente falou sobre isso, inclusive, a gente teve uma informação aqui que ainda não tinham reaberto, que parece que esse fluxo aí tinha sido no final do ano passado, eles tinham fechado, já foi reaberto? O EB2 NIW. Todo mês, o Department of State ele, emite um documento que se chama Visa Bulletin, que basicamente ele fala quantos green cards tem disponível para cada categoria. Okay. Então, Boletim, gente. É um boletim. Quantos green cards tem disponível para cada categoria, seja baseada em família ou baseada em trabalho. E sim, desde 1º de dezembro, que algumas categorias não estão mais current, ou seja, você não pode pedir a petição principal e o green card ao mesmo tempo. Você pode pedir a petição principal, você vai receber uma priority date, que é a data que a imigração recebeu o seu processo, e você vai entrar numa fila. E só quando chegar ao seu lugar na fila, você vai poder pedir um green card. Já é assim para, por exemplo, irmãos de cidadão americano, que é o que o povo mais fala, é uma fila enorme, demora 15 anos. Sim, porque você não tem tantos green cards disponíveis por ano para essa categoria. Então, realmente, a última vez que eu olhei, eles estavam processando casos de 2007. Ou seja... Agora, você poderia dar uma dica pra gente? Qual é a fila que tá mais curta nesse momento? EB1 tá current, que são pessoas que são outstanding researchers or professor, então professores, pesquisadores, pessoas que se destacam de habilidades extraordinárias, mas assim, num nível bem acima. Que tem um pós-doutorado, PhD. Exato, que receberam algum prêmio ou prêmios, Grammy, Emmy, Prêmio Nobel, Pulitzer, essas coisas. Esse EB1 tá current, ele tá current, tá? Você pode entrar. E via empresa, por exemplo, o EB1C, que são quando as pessoas vêm com o L1, que é o visto de transferência gerente multinacional, e aí a empresa aplica para um green card. Esse tá current, tá aberto. Immediate relative sempre está. Então, assim, parentes imediatos de cidadão americano sempre está. Então, filhos e pais de cidadão... Cônjuge, filhos menores e pais de cidadão americano sempre tem green card disponível. Os investidores, que é sempre uma pergunta que faz. Esses investidores que eu acho que... O valor do Brasil, ele foi... Aumentou, né? Aumentou. Como é que quase 1 milhão. essa Era fila? 500 mil. Esse tem uma demora também de processamento. Tá demorando coisa de 5 a 6 anos. E o valor aumentou para 950 mil para centros regionais. Dólares. Mais o... Milhões de reais. Exato. Para eu entender, você falou que demora em média 5 anos. Então, eu invisto quase 5 milhões de reais, mas eu abro a minha empresa aqui. Eu não preciso ficar 5 anos esperando no Brasil. Como é que funciona? Não. O EB5, você não abre a sua empresa aqui. Existe ele via direta, e aí o investimento é até maior, 1 milhão e 50 mil, 500 mil. Mas o que é mais recomendado é feito por centros regionais. São empresas que já existem. Elas são autorizadas pelo governo para receber esses investimentos do programa EB5. E elas se comprometem à geração de 10 empregos durante esses próximos 5 anos. O EB5, ele demora o processamento, tá? Hoje, coisa de 80 meses, a última vez que eu olhei. O processamento para você aprovar o green card, mas, em compensação, ele está current. O que significa... disponível, né? A pessoa pode pedir o ajuste de status junto com a petição principal, que é a petição do investimento. O que significa que ela pode ficar dentro dos Estados Unidos com documento de trabalho de viagem, se for feito via ajuste de status. Então, ótimo. enquanto ela espera, ela tem documento de trabalho de viagem. Pode entrar e sair do país sem nenhum E problema. pode entrar e sair Isso é bom, né? do país. Sim. Gente, bom. que papo legal, né? Seria Cheio papo. de informação, Nós estamos caminhando para o final. E a gente queria deixar, Laura, se você pudesse deixar para a gente as suas
considerações finais para as pessoas que estão ali do outro lado, assim, todas Inclusive meio ansiosas. Os dados do seu estúdio, se As pessoas quiserem, né, entrar em contato. Isso mesmo, gente. Nós Sim. vamos deixar aqui na descrição, né, toda a informação Contato. da Laura, o contato. Ela está disponível em todos os Estados Unidos e Brasil para todas as pessoas. Pro mundo. Pro mundo, ela está aberta para o mundo todo. Isso vai estar aqui, podem contatar que ela está assim, ela é uma pessoa que vai resolver o seu problema. O que eu posso falar? Para quem está nessa situação, é um momento de cuidado, é um momento de ter cautela, mas não precisa desesperar. Isso. Mas a verdade é que quem está nessa situação já tem que ter cautela desde sempre, porque desde sempre, se você está fora de status ou indocumentado, você pode ser deportado. Se você bater um carro e acontecer alguma coisa e o policial te pegar, ou você cometer um crime, você pode ser deportado a qualquer momento. Você já sabe disso. São fases. São fases em que a presunção está diferente, em que a atitude vai estar diferente. E quem está aqui há mais tempo já nessa situação já passou por isso, esses altos e baixos em várias etapas. E para quem não quer estar nessa situação, se programe antes. Procure saber quais caminhos tem antes de ficar fora de status. Antes que o tempo passe. Porque existem caminhos. Antes de ficar. E, enfim, eu tô no Instagram, @mansurlaura. Quem quiser entrar em contato comigo, o e-mail do meu escritório é info@mansur.law, L-A-W, que ela é em inglês. Tô à disposição para o que eu puder ajudar. Laura, obrigada. Foi um prazer estar aqui. É um prazer todo nosso te receber. Muito obrigada. Muita Obrigada. informação, assim, valiosa que você falo trouxe demais, né? Eu pra vou gente. falando, não paro de falar. Pra todos nós. Ainda mais falar de uma coisa que eu gosto, deixar eu ficar até amanhã falando. Adoramos. Gente, Pessoal, muito obrigada, tá? Se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, né? Deixe seu like se vocês curtiram, encaminhem para os amigos, né? Que estão aí conduzindo esse telefone sem fio para que as pessoas possam se mover com informação. E hoje a gente teve aqui informações preciosas. Muito obrigada a todos e até o próximo. Tchau, tchau. Se você assistiu esse vídeo até o final, eu quero te deixar o meu muito obrigada. Tem mais aqui 2 vídeos que a gente preparou com muito carinho. E se você está gostando, coloca aqui nos comentários, deixa suas perguntas. Se tem algo que você gostaria de compartilhar, eu vou adorar interagir com você, ok? E olha, fico te aguardando no próximo vídeo, tá? Até lá!